Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 13 de agosto. Eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 1, e verso 15. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Muito interessante a expressão traduzida aqui como bronze numa fornalha ardente, vem de uma palavra que não se encontra em nenhum outro livro da Bíblia, a não ser aqui no livro de Apocalipse. Duas vezes. Primeira vez aqui e depois no capítulo 2. O que isso quer dizer? Esse pé aqui de Cristo, que como um bronze polido numa fornalha, nos faz pensar algo interessante no Antigo Testamento, no tabernáculo. No tabernáculo, que era dividido em três partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, no lugar santo e santíssimo não havia bronze, ouro e prata. Só havia bronze na parte exterior, na base das colunas que sustentavam as cortinas e também no altar de sacrifícios e na bacia que se encontrava antes da entrada do tabernáculo. Naquele altar de sacrifício é que eram oferecidos as vítimas expiatórias, propiciatórias, que serviam ao perdão do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, está escrito: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, da mesma forma que ofereciam-se um sacrifício por um perdão que era temporário, o Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. No livro de Hebreus está escrito que o sacrifício purificava o homem exterior, mas era temporário. Todos os anos eles tinham que fazer os mesmos sacrifícios. Quando Cristo veio, nos diz Hebreus, ele veio para purificar a nossa consciência das obras mortas, para que pudéssemos servir a um Deus que é vivo, que vive pelos séculos dos séculos, mas que possui vida eterna nele mesmo. Ele nunca foi criado, nunca morrerá. Sempre existirá, sempre existiu, sempre existirá. É isso que quer dizer que Deus é um Deus vivo. O Cristo aqui é um Cristo, nesse texto aqui de Apocalipse, a gente vê mais um Cristo que parte para a guerra. Porque a segunda parte, segundo Isaías, Cristo de Apocalipse, que fala que a sua voz era como o som de muitas águas, a gente lê, por exemplo, em Isaías capítulo 42, verso 13, o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado, seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Ele tem uma voz muito poderosa. O barulho aqui seria comparado à Vitória, às cataratas Vitórias maiores do mundo, ou então Iguaçu, a segunda do mundo. Um estrondo tremendo, um tremendum, como se diz por aí, um barulho incrível, de um Cristo que parte para a guerra. Não com dúvida alguma, ele é vencedor, porque ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Muito importante isso, sabermos que o Senhor é vencedor. No livro de Apocalipse, você que segue a Cristo é vencedor também, porque ele vence por você. Muito importante isso. Se você está desanimado hoje, às vezes a gente fica desanimado, não é mesmo? Porque o mundo a vida não é fácil nesse mundo, cada vez mais caro. Guerra aqui, guerra ali, Covid, isso antes, e ainda tem por aí outras doenças que aparecem, a gente fica desanimado. Mas o Cristo aqui que avança com os pés de bronze polido, falando com muita autoridade, é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E você vai perceber no livro de Apocalipse que existem dois tipos de povo. Aquele do capítulo 6, e de outros capítulos também, e aquele do capítulo 7. No capítulo 7, nós encontramos o povo do Cordeiro, que recebeu o selo do Cordeiro, e que não recebeu, ou que rejeitou a marca da besta. Não pertencem a Satanás, né? Porque a marca significa isso, pertencer a alguém. Eles receberam o selo, que também significa pertencer. Eu moro aqui no País Basco, há muita ovelha, todas as ovelhas têm o selo do dono delas, né? De um basco aqui da região, a quem aquelas ovelhas pertencem. Você pertence a Jesus, você no capítulo 7 se encontra diante do trono do Cordeiro e você grita: a salvação pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Agora, no capítulo 6, quando a glória do Cordeiro é manifestada, no final dos 7 selos, o povo grita: montanhas, caiam sobre nós para nos esconder da ira do Cordeiro. Quem pode suportar a ira do Cordeiro? Percebem que a mesma manifestação de Jesus, para uns é ira, para outros é glória. De que lado você se encontra? Essa é a pergunta.
Se você se encontra do lado daqueles do capítulo 6 que gritam montanhas caem sobre nós, vocês serão esmagados pelos pés da justiça de Cristo. Agora, se você se encontra no capítulo 7 diante do trono do Cordeiro, é porque você recebeu o selo do Cordeiro. O Espírito Santo vive em você, você tem a vida eterna. Aí você vai dizer, a salvação pertence àquele que está sentado no trono. Porque o Cristo já partiu para a guerra. Ele não parte, será que vou conseguir? E agora, quem poderá me defender? Não, ele parte para vencer, porque ele é vencedor. Ele conquistou, ele está conquistando, ele conquistará para sempre. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Pode vir dragão, pode vir besta que sai do mar, besta que sai da terra, pode vir Babilônia, pode vir quem quiser. O Cordeiro de Deus é vencedor. Os seus pés são como bronze polidos numa fornalha. E ele fala com muita autoridade. Agora, de que lado você se encontra? Do lado dos que gritam, montanha caiam sobre nós? Com medo do Cordeiro, ou daqueles que louvam o Cordeiro para sempre? Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você não tem a vida eterna, e um dia você será esmagado pela justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.